Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olá pessoal, seja bem-vindo ao canal Conhecendo o Caminho. Aqui é Juliano. E a pergunta hoje é: se em Atos no capítulo 15, Paulo e Barnabé discutem com alguns judeus por causa da circuncisão, onde alguns judeus diziam assim no capítulo 15 de Atos, né? Alguns que tinham descido da Judéia ensinavam assim os irmãos: se não vos circuncidardes conforme o uso de Moisés, não podeis salvar-vos, né? Como eu tinha feito um estudo anteriormente sobre a transição das alianças, né? Esses judeus então estavam falando que quem não se circuncidasse, mesmo crendo em Cristo, não seria salvo. Então o que vai dizer aqui? Tendo tido Paulo e Barnabé não pequena discussão e contenda contra eles, resolveu-se que Paulo, Barnabé e alguns dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e aos anciãos sobre aquela questão. Então você vê que Paulo e Barnabé eles tiveram uma grande contenda com esses judeus que estavam falando que na nova aliança teria que se circuncidar e cumprir todas as obras da lei. Perfeito? Veja que Paulo ele discutiu com veemência com esses judeus. Aí vem a questão. Em Atos 16, Paulo circuncida Timóteo. E aí muitos vão dizer, tem contradição nas escrituras, né? Porque em Atos 16 vai dizer o seguinte: e Paulo, tendo escolhido a Silas, partiu encomendado pelos irmãos a graça de Deus, e passou pela Síria e Cilícia, confirmando as igrejas. Aí no capítulo 16, verso 1 diz assim: e chegou a Derbe e Listra, né, cidades, né? E eis que estava ali um certo discípulo chamado por nome Timóteo, né? É esse mesmo Timóteo, onde nós teríamos aqui na Bíblia epístola de Paulo a Timóteo, segunda epístola de Paulo a Timóteo, para esse discípulo, né? Então, estava ali um certo discípulo por nome Timóteo, filho de uma judia, que era crente, né? Mas de pai grego, do qual davam um bom testemunho dos irmãos, os irmãos que estavam em Listra e em Icônio. Então, os irmãos que tinham se convertido a Cristo naquele contexto de Paulo, da parte de Listra e de Icônio, davam um bom testemunho de Timóteo, né? E aí vai dizer o seguinte: Paulo, no verso 13 do capítulo 16, Paulo quis que este fosse com ele e, tomando, circuncidou, por causa dos judeus que estavam naqueles lugares, porque todos sabiam que seu pai era grego. Aí vem a pergunta, né? Mas se Paulo teve uma grande discussão com os judeus por causa da circuncisão na nova aliança, que não era para se circuncidar, por que Paulo circuncidou a Timóteo? Né? Então, nós temos a resposta na Bíblia, não é uma contradição, mas nós temos uma resposta na palavra de Deus. E até porque seria muito estranho Paulo ele circuncidar Timóteo, sendo que no capítulo 5 de Gálatas ele vai dizer que daqueles que já tinham se convertido a Cristo, se eles voltassem, né, para a primeira aliança, se eles se deixassem circuncidar, da graça eles teriam caído, né? Quem está na nova aliança e se deixa circuncidar, da graça tem descaído, de Cristo nada se aproveita. É muito forte isso. Então por que Paulo circuncidaria a Timóteo? Primeiramente eu vou ler aqui a carta de Paulo aos Romanos, né? E no capítulo 15 Paulo vai dizer o seguinte: mas nós que somos fortes devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Portanto, cada um de nós agrade ao seu próximo no que é bom para edificação. Agradar ao seu próximo no que é bom para edificação, para a busca da salvação, né? Porque também Cristo não agradou a si mesmo, mas como está escrito, sobre mim caíram as injúrias dos que te injuriavam. Né? Então, primeiramente, você vê que Paulo ele pensava no próximo, ele não queria escandalizar o próximo.
E no contexto de Paulo era um contexto muito crítico, porque era um contexto onde os homens, os judeus ali, eles eram muito rigorosos na questão da circuncisão e do cumprimento das obras da lei. Perfeito? Então não é de um dia para o outro que esses homens iam parar de cumprir as obras da lei, crer nas obras da lei e na salvação na base das obras da lei que foi passado por Moisés, né? Então Paulo, para não escandalizar esses irmãos, ele suportava a fraqueza deles, né? E aí agora nós vamos para um texto principal desse estudo para a gente compreender o porquê dessa, entre aspas, contradição, né? Quando em Atos 15 Paulo ele tem discussão com os judeus por causa da circuncisão que não precisava para os gentios, e depois ele vai lá e circuncida, no capítulo 16, circuncida Timóteo. Tá? Irmãos, em 1 Coríntios, tá? Carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 9, vai dizer o seguinte, Paulo vai dizer o seguinte a partir do verso 19. Porque sendo livre para com todos, fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Veja que a intenção de Paulo era ganhar, evangelizar as pessoas e ganhar as pessoas para Cristo, né? Aí no verso 20, mata a charada porque vai dizer o seguinte, e fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera eu debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei. Entendeu? Quando Paulo ele circuncida Timóteo, porque ali vai dizer em Atos 16 que o pai de Timóteo era grego, né? Então, ainda mais com veemência, aqueles judeus, eles tinham, se Timóteo não fosse circuncidado, eles iam ter uns maus olhos com aquela situação, eles não iriam ver Paulo com bons olhos e eles não ouviriam a palavra do evangelho que Paulo levaria. Então, para ter uma chance de Paulo ganhar aqueles homens, ele teve que se fazer judeu debaixo da lei para poder ser visto por aqueles judeus, para poder então ganhar aqueles judeus com o evangelho de Cristo, né? Ensinando o evangelho de Cristo, ensinando a nova aliança, a expiação, que Cristo é o Filho de Deus, que veio fazer expiação, né, com o seu sangue, seu cordeiro, nos trazer salvação, a esperança da ressurreição no fim dos tempos, no último dia, né? Então ele se fez judeu para ganhar os judeus, né? Vou repetir aqui, fiz-me como judeu para os judeus, para ganhar os judeus, para os que estão debaixo da lei, como se estivera debaixo da lei, para ganhar os que estão debaixo da lei, para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, né? Ele vai dizer que também se fez, né, quando ele foi evangelizar pessoas que não estavam na lei, que não eram judeus, né? Ele vai dizer para os que estão sem lei, como se estivera sem lei, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, ele vai dizer, para ganhar os que estão sem lei, ou seja, os pagãos, os gentios daquela época, né? Fiz-me como fraco para os fracos, né? Para ganhar os fracos. Fiz-me de tudo para todos, para por todos os meios chegar a salvar alguns. Entendeu? Olha só a sabedoria de Paulo, né? Ele sabendo que a circuncisão não poderia ser sido feito mais na nova aliança, mas ele foi lá, circuncidou, por quê? Porque ele sabia que a mente daqueles judeus que estavam vendo aquilo eram fracas, as mentes fracas. Então ele se fez fraco, ele se fez judeu para ganhar aqueles judeus, para ganhar aqueles fracos. Como ele diz aqui, para, por todos os meios, chegar a salvar alguns. Amém? Tanto é, irmãos, que no capítulo 7 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer o seguinte, a partir do verso 18. É alguém chamado estando circuncidado? Fique circuncidado. Ou seja, um judeu que foi circuncidado criança, que cumpria as obras da lei, né? Sábado, cumprimento de festa, sacrifício e toda aquela coisa, foi chamado, ouviu o evangelho, creu em Cristo e entrou para a nova aliança, fique circuncidado. Perfeito? Agora, é alguém chamado estando incircuncidado? Não se circuncide. Aí Paulo vai dizer, a circuncisão é nada. E a circuncisão nada é. Mas sim a observância dos mandamentos de Deus. Então Paulo está dizendo que a circuncisão e a incircuncisão na nova aliança não é nada. O que interessa
é o cumprimento, é a prática dos mandamentos de Deus, é a justiça de Deus, é nós obedecermos à vontade de Deus, perfeito? Então fica bem claro aqui o porquê Paulo circuncidou Timóteo, né? Espero que esse estudo rápido, né, venha edificar os irmãos, para os irmãos entenderem. Se alguém já teve essa dúvida de por que Paulo brigou para não levar essa doutrina da circuncisão para a nova aliança, mas depois ele vai lá e circuncida. Acho que ficou bem claro essa questão. Se você não é inscrito no canal, te convido a se inscrever, assinar, clicar no sininho ali para você receber as notificações dos estudos bíblicos, né? Peço que você me ajude aí no compartilhamento nos grupos, né, de WhatsApp, né? E me ajuda no like também para essa mensagem também o YouTube recomendar para mais pessoas, né? Que Deus abençoe vocês com muita sabedoria, muita paz, muito refrigério na alma de vocês e das suas famílias. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Espírito Santo, vem inundar meu ser, vem Espírito de amor.